campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, queridos participadores do nosso grupo, Francisco Xavier, do nosso canal, simpatizantes da nossa doutrina que nos acompanham nessas jornadas diárias. Estamos aqui reunidos em nome do Cristo e da caridade amiga para mais uma leitura do Evangelho e uma pequena reflexão. E após teremos as preces e radiações. Então, abrindo o nosso Evangelho, nos caiu o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso olho uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse de certo modo transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Então, meus irmãos, esse pequeno trecho vem ressaltar aquilo que nós já sabemos há longo tempo, que é muito mais fácil nós julgarmos os outros do que nos julgarmos. É muito mais fácil a gente enxergar o defeito, o erro do nosso irmão de jornada do que o nosso próprio, porque o nosso orgulho e a nossa vaidade ainda impede o nosso crescimento espiritual. E como aqui Jesus veio no maior modelo de simplicidade e humildade, se nós queremos segui-lo, se nós queremos ser realmente felizes, nós temos a obrigação de sempre buscar a humildade, a simplicidade, deixar de lado o orgulho e a vaidade que não nos leva a nada. Porque perante Deus somos todos iguais, independente de qualquer coisa, de qualquer classe social, independente da nossa cultura, enfim, seja o que for, não somos diferentes perante Deus. Somos todos exatamente iguais e dependemos um dos outros. Então, como nos diz aqui, Jesus veio dizer para a gente olhar para nós mesmos. E aí nós vamos ver quantas coisas temos que melhorar. E é certo que não vamos melhorar tudo num passe de mágica, nem numa só encarnação.
Precisamos de muito trabalho ainda no nosso espírito para que a gente possa ir aos poucos se melhorando, se esclarecendo, né? Tendo consciência das nossas condições, que ainda são tão pequenas, que ainda somos crianças nessa caminhada evolutiva. E se nós queremos realmente chegar mais próximos de Deus, nós temos que banir esse sentimento de vaidade, de orgulho e de querer sempre julgar o outro, sem antes olhar, né? Como diz aqui o nosso texto. Às vezes a gente está aqui com uma árvore inteira dentro do nosso olho e está enxergando lá no olho do outro um grãozinho de areia. E a gente quer a todo custo remover aquele sem antes primeiro fazer a nossa parte. É uma tarefa que não é fácil, mas não é impossível. E se tornará fácil se nós acreditarmos muito mais que Deus é nosso Pai, que Ele que nos conduz e que Ele nos dá oportunidades diárias da gente melhorar, da gente engrandecer, da gente ser útil para nós mesmos e para todos aqueles que nos acompanham. Porque não sozinhos também não conseguiremos nada. Nós precisamos do apoio de Deus através da nossa doutrina, que nos esclarece, que nos dá esse apoio espiritual, desses mentores amigos que estão sempre ao nosso lado. A gente não tem a mínima noção de quantos amigos espirituais estão em todos os momentos nos intuindo, nos ajudando, nos dando a mão. Mas nós temos que fazer por nós mesmos. Nós não vamos ficar parados esperando que as coisas aconteçam. E tem o famoso livre-arbítrio. Jamais seremos obrigados a nada. A escolha é nossa. Nós que vamos escolher o caminho que queremos trilhar. Ninguém vai nos esclarecer a força, ninguém vai abrir na nossa cabeça, o nosso coração e botar ali sentimentos bons, melhores, se nós não quisermos. Então, se queremos essa modificação, se queremos esse crescimento, se queremos banir não só do nosso coração, mas da humanidade inteira, o orgulho e a vaidade que tanto prejuízo trazem, que tanto atrapalham o progresso, nós temos que estar ligados ao Pai. Nós temos que ser mais fiéis ao nosso Evangelho, porque também de nada valerá nós decorarmos o Evangelho, nós sabermos os capítulos, os versículos, tudo, só da boca para fora. Não, nós precisamos vivenciar. Vamos vivenciar, vamos a cada dia, a cada tempo X, vamos botar uma meta para nós mesmos. Sabemos que não é fácil, sabemos que talvez não seja nessa encarnação, mas não é por isso que a gente vai deixar tudo para outra, porque por quantas já passamos e ainda não conseguimos, depois que Jesus aqui esteve, nos disse tantas coisas lindas, maravilhosas, esses exemplos que Ele nos deixou, essas parábolas que nos trazem tantas, né, notícias que é possível, porque o Pai nos provê de tudo que é necessário para o nosso crescimento. Se estamos enfermos, a nossa cura depende só de nós. De nada valerá os médicos, de nada valerão os amigos, de nada valerão os mentores espirituais quererem nos curar se nós não estivermos predispostos à cura. Se nós não quisermos ver a luz, né, que resplandece por toda parte, se a gente quiser manter os nossos olhos de espírito fechados, a gente não vai conseguir jamais alcançar aquilo que veio buscar, que é um pouco mais de esclarecimento, que é um pouco mais de vivenciar o amor que Jesus veio nos ensinar. Esse sentimento tão bom, a gente se sente tão feliz quando a gente é amado, a gente fica tão contente quando é acarinhado, quando as pessoas nos trazem, né, uma palavra de conforto, uma palavra amiga, nos acolhem, nos abraçam. E por que não fazer o mesmo? Por que não vivenciar também essa parte da doação? Nós temos que nos doar, né? E a doação é muito fácil, é só querer bem o outro, querer o bem de todos.
Não sermos egoístas de pensar só que aquilo que é melhor é para mim, para minha família, para os meus amigos. Não, tem muitos que precisam. E por que não expandir esse nosso sentimento em relação a toda a humanidade? Aqueles anônimos que estão ali sofrendo, que a gente nem sabe que existem. Quantos não têm a família corporal e são abandonados, a bem dizer? Mas se a gente anonimamente, a cada dia, enviar uma vibração de amor através da prece, eles serão também atingidos, eles receberão essas dádivas divinas. E se nós podemos ser portadores, né, do amor, da paz, da cura, por que não ser? Por que perder tempo com coisas inúteis? Por que estar pensando que alguém me fez mal, que alguém me prejudicou e ficar se lamentando eternamente por alguma coisa que já aconteceu lá há séculos atrás? Não, vamos fazer um exercício, uma faxina mental, tirar tudo que não presta de dentro da nossa mente, do nosso coração, que não é fácil, porque a gente sabe que fazer uma faxina não é fácil, né? Tem que tirar tudo do lugar, tem que desarrumar, tem que varrer, tem que espanar, tem que esfregar, tem que arear, e depois tem que botar tudo no lugar, uma coisa de cada vez. E assim façamos nós. Vamos tirar tudo que não é bom para a gente, para ocupar com sentimentos nobres. E isso é possível, porque Deus nos ampara, Deus nos dá o sustento, nos dá o alento, nos dá as condições de melhora. Deus nos deu essa doutrina que nós abraçamos com tanto amor, essa doutrina espírita que veio nos dizer, né, que esse nosso espírito não morre, que a vida continua e que lá no plano espiritual nós vamos ter a oportunidade de ver tudo aquilo que nós poderíamos ter feito de uma maneira melhor. Nós não somos perfeitos, a gente sempre pega nessa máxima, mas o que disse Jesus? Sede perfeitos. Como assim sede perfeitos? Sede perfeitos nas pequenas coisas que a gente vai fazer, as faça com perfeição. No sentimento que vamos dedicar a alguém, que também dediquemos com perfeição, né? Que às vezes a gente quer bem aquela pessoa porque ela está nos oferecendo alguma coisa, porque ela nos traz benesses, ou visando também, né, alguma coisa futura que eu possa usufruir, que aquela pessoa vai me proporcionar. Não, eu tenho que fazer o bem sem nada esperar em troca, né? Tem que dar aquilo que Deus me dá, a vida, as condições de viver, de sair das situações mais difíceis, de sobreviver às catástrofes. E aí, o que a gente está fazendo? Às vezes a gente fica só lamentando, a gente fica valorizando as coisas negativas e dando força para que elas se tornem mais pesadas, mais difíceis. Então, vamos diminuir o peso do nosso fardo, porque Jesus bem disse, o Pai só nos dá aquele fardo que a gente pode carregar. Então, se nesse momento esse fardo está conosco, vamos carregá-lo, porque temos forças, temos condições. Vamos olhar para Deus, conversar com Deus, abrir o nosso coração a Deus. E reconhecer que ainda somos imperfeitos. Que erramos muitas vezes, acertamos outras tantas. Então, uma hora a gente erra, outra hora a gente acerta. Mas o importante é que sempre haja um esforço sobrecomum da nossa parte para que a gente procure ver no Evangelho a cada palavra, a cada lição, o que eu posso tirar disso, o que isso pode me ajudar, o que isso está me trazendo de novo, ou de tão conhecido, tão velho, que quantas vezes a gente abre sempre a mesma página do Evangelho? É porque a gente ainda não assimilou aquela lição, a gente ainda não entendeu, a gente ainda não botou no nosso coração aquele conhecimento. Então vamos a cada dia nos esmerar, nos esforçar para que tenhamos todos os dias essa oportunidade aproveitada e não desperdiçada.
porque senão os dias passam e quando a gente vê, a gente já retornou para a pátria espiritual. E aí a gente diz, se eu soubesse, eu podia ter feito diferente. Se eu soubesse, poderia ter me reconciliado com aquela pessoa, né, que nesse momento eu não estou bem. Se eu soubesse, teria tirado de mim todo esse ódio, esse rancor, essa mágoa, essa tristeza, essa dor, e ia observar as coisas alegres que Deus nos proporciona a cada dia. Mesmo em meio à tempestade, a gente sabe que o sol está ali, a luz está ali. Então vamos em busca dessa luz. Vamos olhar a cada dia as pessoas que nos cercam com mais atenção, porque às vezes elas precisam só de um olhar, de uma palavra, de um sorriso, às vezes um aceno. Tudo isso é possível. E até envolvê-lo com sentimento, com olhar, que agora a gente não, nesse momento a gente não está podendo ter aquele abraço fraterno, carinhoso, que quando a gente podia muitas vezes não dava. Então agora vamos acolher amorosamente, só com o olhar. Isso é possível. E é isso que os nossos amigos espirituais fazem conosco todos os dias. Nos envolvem com sentimentos amorosos, com luz, né? Com tantas benesses que a gente não tem, né, a noção de tudo e do esforço que eles fazem. Eu muitas vezes tenho consciência disso e digo, pobre do meu mentor espiritual. Quando chega ao fim da noite, ele deve estar exausto de tanto tentar me mostrar qual o caminho certo a seguir. E como eu disse, antigamente dizia, eu não sabia. Não, mas hoje eu sei que a vida continua. E que eu terei, quando lá chegar, encontrar até aqueles que já partiram, se assim for permitido por Deus. E quando eu estiver frente à espiritualidade maior, eu vou dizer o que eu fiz com os dons que Deus me deu. Porque não há nada que me impeça, nenhuma dificuldade física, mental, nada me impede de ser amoroso e de seguir aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o amor incondicional. E aí sempre as pessoas podem pensar, como fazer isso? Seguindo todos aqueles preceitos que Jesus nos deu, que é o Evangelho, é a nossa Bíblia, a nossa, né, aqui é o nosso condutor diário. Estou em dúvida, eu vou ali, posso abrir o Evangelho. Se eu não posso naquele momento, faço uma prece, e é a prece que vai me dar força, vai me dar coragem, para que eu possa continuar essa caminhada em nome do Cristo, da caridade amiga. E assim, meus irmãos, né, agradecendo a espiritualidade maior, vamos encerrar essa parte das nossas reflexões para dar início às nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da tua verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações
reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que os nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja, queridos irmãos. Até um próximo encontro. Fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site